Nada. E aí a Sejam gente faz uma bem-vindos, galera. Então, hoje é o nosso último encontro previsto para o semestre. Lembrando que esse seminário ele não tem. Vocês já ouviram diversas vezes, mas esse seminário ele não tem uma prova, uma avaliação final. Existem tarefas que vocês têm que ir realizando conforme os prazos, conforme descrito no guia da disciplina que está lá compartilhado na plataforma. A gente já está se encaminhando para a última tarefa. Esse é o nosso último encontro. A previsão do nosso encontro hoje é conversar um pouco sobre o tema do semestre, mas tentar fazer finalmente uma curva com o tema geral do encontro dos seminários, que foi Educação e Democracia. Eu espero que vocês tenham visto o vídeo do debate que foi compartilhado por todos os seminários. A gente compartilhou o link também. Dei uma checada hoje lá, tinha poucas visualizações, 400 visualizações, o que é pouco para a estrutura do Lipead. Não sei se vocês viram, mas assim, era a proposta de hoje era conversar sobre essa mesa que rolou na semana passada. Desde a semana passada, o vídeo está lá disponível para vocês verem, e a gente tentar fazer uma conexão que não existe previamente, tá, pessoal? Quero avisar para vocês, essa conexão não existe em nenhum livro, em nenhum céu de conexões existe a conexão entre monstros, educação e democracia. É algo que a gente tem que pensar junto, é algo que a gente está propondo. A própria relação educação e democracia já é algo que tem que ser construído, elaborado, trabalhado, não é óbvio nem evidente. E a minha ideia é a gente conversar um pouco sobre a relação educação e democracia e se possível, tentar fazer uma curva com o tema pedagogia dos monstros que a gente está trabalhando no semestre. Eu já dei umas dicas sobre onde eu acho que há uma confluência desses temas nas aulas anteriores, nos encontros anteriores, que foram todos gravados e disponibilizados lá no meu canal. Então, para a realização das tarefas, também é legal vocês verem os vídeos, quando não puderem estar aqui junto com a gente, verem os vídeos, as gravações, porque ali tem um norte, tem uma referência do que a gente está propondo, o que a gente está compartilhando. Há uma liberdade, obviamente, de vocês seguirem pelo caminho que vocês acham mais legal, mas existem as regras do jogo que a gente está propondo. Então, tem que tentar respeitar um pouco as regras do jogo da proposta desse seminário. Tem gente que está. É, é, realmente é uma pena, porque o debate foi muito bom, muito interessante, muito rico, trazendo aspectos bem interessantes. Obviamente, eles não falam de monstro em nenhum momento. Então, os dois trouxeram muitas questões muito práticas, questões muito eh, que têm a ver com o dia a dia do professor, desde questão da violência em torno da escola, a questão da violência que a própria escola às vezes pratica, a questão social dos alunos às vezes precisarem. O Robert contou de que alunos que vão entregar o trabalho do semestre carregando aquela caixa nas costas de entrega de refeição, porque está precisando fazer entregas para poder ajudar a família a sustentar e, ao mesmo tempo, estudar. A gente falou dos atos, eles falaram, né, porque eu só estava observando a mesa também, dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, da ascensão do conservadorismo, do autoritarismo nos últimos anos no Brasil, um pouco a motivação de ter escolhido esse tema, educação e democracia, obviamente foi esse, né, tinha acabado de acontecer em janeiro aquela situação esdrúxula, e aí sugeriu-se de fazer um debate eh, eh, sobre o tema, sobre a relação à importância da democracia e a importância da relação da democracia com a educação.
Então, o eu acho que também não tem outro jeito, né, a gente vai ter que fazer a ordem inversa, porque as pessoas não viram, mas, assim, também fica meio complicado eu relatar, escrever tintim por tintim o que aconteceu. Eu acho que seria, legal vocês verem, que eu posso dar é só dar umas dicas, né. Foi discutido sobre a Nicole está compartilhando aí o link do vídeo. Agora vocês vão ver depois, né, galera. Ou então a gente pode fazer assim, são quase 2 horas de vídeo, vocês vão ver aí agora, a gente volta daqui a 2 horas para fechar a conversa. Não, não dá. Então, vocês vão ter que ver depois. Só estou meio que apontando algumas questões que foram levantadas lá, foi discutido um pouco a reforma do ensino médio, de como ela cria, acho que vocês estão acompanhando isso, que ela não só tira, sociologia e filosofia, do currículo, mas ela acaba criando uma quase que 2 ensinos médio no Brasil, um voltado para as elites que vão ser educadas, eh, tendo acesso à cultura e toda a herança intelectual da história da humanidade, e outro tipo de ensino médio voltado para a classe trabalhadora e aquelas que estão em condição social mais complicada, e eles vão ser educados apenas para colocar a mão na massa, como o Robert disse, uma educação meramente técnica e apenas os conhecimentos básicos de matemática, porque é só educação financeira, só fazer conta, calcular juro de empréstimo ou comprar e vender coisas, e um projeto de educação muito reduzido só para o básico. Isso foi discutido como isso reproduz as desigualdades sociais, foi uma das questões levantadas. Há uma esperança de que, com um novo governo, essa reforma seja, se não revogada, pelo menos repensada. Eu acho até que, não é o nosso tema aqui, mas eu acho até que eh, isso, Cícero Clério, concordo. Eu acho até que, supostamente, a motivação de uma reforma talvez até faça sentido, porque, de fato, a escola em alguns momentos, perder um pouco a conexão com a vida. É isso que eu estou tentando fazer também com a ideia de pedagogia pop e filosofia pop, que eu estou tentando compartilhar com vocês desde o primeiro vídeo, para que vocês vejam não só o vídeo do debate lá da semana, mas os vídeos das aulas que a gente está tendo aqui desde o início do semestre, né? Só que a premissa é outra, né? A minha premissa é tentar mostrar que existem conexões que as pessoas perderam, mas existe conexão entre uma equação de segundo grau e a vida cotidiana. Existe conexão entre um conceito filosófico do Platão e as situações políticas existenciais que a gente está vivendo hoje. O problema é que a gente vai ter uma aula do Platão, eu estou falando muito da filosofia, e a gente não consegue mais ver o liame, a conexão, a associação. Então, a minha ideia é recuperar essas conexões e não dizer, desprezar isso tudo e falar: isso, nada disso importa para o mundo de hoje, a gente tem que fazer só conta para saber vender e saber comprar, e como fazer brigadeiro, que é um desses projetos que estão rolando também, e é desprezado toda uma história fundamental do conhecimento humano, e isso vai manter desigualdade, vai não só manter, como acirrar, porque a galera que vai ter acesso ao ensino, não sei mais de qualidade, mas um ensino eh pago, o currículo vai ser diferente, vai ter filosofia, vai ter sociologia, vai ter cultura, vai ter matemática, física e química, e não nesse modo reduzido, mas no seu modo mais complexo. Então, isso tudo foi discutido, porque a questão que está em jogo é a relação entre democracia e educação, e aí logo vou tentar aqui fazer uma conexão com o nosso tema. É uma relação que a gente poderia dizer, vou botar aqui no chat, que eu não sei como dizer de outro modo, mas é de correciprocidade, no sentido que uma democracia
tem que garantir o direito à educação. A educação é um dos direitos fundamentais de um regime democrático, mas, ao mesmo tempo, a educação ela sustenta um regime democrático também. Ela é um dos pilares, uma apoia a outra, de alguma maneira. É um pouco o nosso tema. Como que isso se dá? Obviamente, tem vários aspectos lá que vocês poderiam ver, e eu ia propor aqui, supondo que vocês tinham visto, pelo menos dois pontos. Depois eu queria até mostrar uns vídeos para vocês, se der tempo, para a gente abrir para um certo debate. Mas é que democracia não é só, como as pessoas imaginam, um governo da maioria. Eu já comentei isso em aula. É sim um governo em que a soberania popular é fundamental, então não é a vontade de um só. Com certeza, a vontade de um só seria um ditador, né? A gente acabou de ver a coração do meu xará lá lá na Inglaterra, o rei Charles. eh, mas um rei é o cara que tem poder total, ele é um só, uma voz única. Uma democracia não é assim, é uma coisa coletiva, mas isso não quer dizer, e aí esse detalhe que a gente vem conversando há muito tempo, que a maioria tem o direito de impor o que ela considera como sendo certo para as minorias. É um governo, uma sociedade onde há uma liberdade de expressão, em que há direitos fundamentais, onde a soberania popular, as decisões da maioria é as que valem, mas há limites para essa liberdade e há limites para essa vontade da maioria. A vontade da maioria não pode, em hipótese nenhuma, inviabilizar a existência ou ameaçar os direitos das minorias. Então, muitas vezes a galera que discute sobre democracia só vai até a primeira página. Primeira página é o povo que decide, é a maioria que escolhe, é a vontade popular, e a liberdade de expressão, tudo isso faz sentido, mas existe a segunda página, que existem limites para a liberdade de expressão, existem limites para exercício dessa vontade da maioria, e esses limites de liberdade envolvem uma série de coisas, envolve o direito do outro, o reconhecimento do outro, mas também, de alguma maneira, a gente inventar um modo de convivência em sociedade em que as pessoas que pensam de forma diferente eh, não sejam perseguidas por isso. E que nem sejam também perseguidas é um modo radical, mas assim, elas não podem, não apenas perseguidas e proibidas ou vistas como menores, ou doentes, eh, elas não podem ser restringidas no seu direito de pensar de forma diferente. Então, a democracia é exercício de maioria, mas é também um exercício de respeito às diferenças e ao diferente. Então, galera, dentro desse contexto, é aí que eu vejo, e sempre falei disso em todas as aulas, uma conexão com os monstros, porque a gente falou desde o início que é difícil classificar os monstros, trouxe um monte de textos sobre isso, lá o Zé Gil, filósofo português, texto número um, que fala como no mundo atual está rolando até uma certa banalização do tema monstro. Tem monstro para tudo que é lado, tem criança que dorme com monstro de pelúcia abraçado, e isso obviamente tem aspectos bons, mas tem aspectos problemáticos também. A gente viu um texto falando sobre diversos temas ligados ao monstro. Vimos os filmes do Freaks, do Homem-Elefante, vimos que é difícil classificar os monstros, mas uma tese ficou lá bem forte: eles são geralmente, no sentido figurado, no sentido do imaginário cultural, no sentido dos filmes, em geral, eles são os diferentes. Eles são a marca daqueles que são diferentes do que a gente está acostumado a considerar como padrão do humano. Obviamente, cada época pode determinar isso também de maneira diferente, mas esse diferente já pode ter sido só o estrangeiro. Bastava ser um estrangeiro para ser considerado meio monstro, era diferente do nacional, diferente do cara que eu conhecia.
eh, podia ser os índios, os nativos no Novo Mundo, quando os europeus chegaram lá, viram pessoas que eram diferentes do que estavam acostumados a ver, trataram como monstros. Vocês forem lá ler a carta de novo do Pero Vaz de Caminha, ele fala umas coisas bizarras nessa carta. Ele diz: "Eu não entendo nada do que eles estão falando, logo eles não sabem falar". Essa esse tratamento do que é diferente, do que eu não entendo como algo que, eh, não é humano, está fora, do nosso padrão, e se está fora do nosso padrão, a gente pode fazer o que quiser com eles, pode escravizar, pode perseguir, eles nem são pessoas direito, só serão pessoas se eles forem iguais a gente, se eles se converterem, ali no caso era uma ocupação, no modo cristão, tem outras em outras culturas, outros momentos da história. Se os índios não se convertessem ao cristianismo, quer dizer, não virassem igual ao padrão europeu, eles seriam eliminados. Se eles se convertessem, eles seriam aceitos e integrados. Então, toda essa história do monstro tem essa questão com o diferente. Eu acho que a grande mensagem que eles passam pedagógica é que a gente precisa aprender de algum jeito a, a conviver de maneira respeitosa com o diferente, que não tem nada a ver com tolerância. Vou colocar aqui no chat. Eu sempre já estou recapitulando, falei disso várias vezes. Eu acho que tem uma coisa muito diferente entre tolerância e respeito. Tolerância é quando eu vejo alguém que é diferente de mim e eu acho que ele está errado, mas eu deixo que ele exista. Eu não vou. Oi, deu um tilt no microfone. Aí, galera. O barulho parou. É, deu um tilt aqui com o meu som. Estou aqui com fone de ouvido de emergência, então nem me lembro onde estava, isso é só para retomar, para a gente fazer a noção, mas eu acho que eu estava falando da distinção entre, tolerância e respeito, que é algo que a gente já conversou, só queria retomar isso, que eu acho que é um dos pontos onde a gente faz uma educação, pedagogia e monstros, que a tolerância é quando a gente vê uma pessoa que é diferente da gente e que a gente acha que até está errado, mas você tolera que ela exista. Você não vai persegui-la, não vai fazer nada contra ela, mas isso é muito pouco. É preciso que a gente lute para defender que mesmo que pessoas que pensam da forma diferente, que tenham outras religiões, outros hábitos, outros modos de constituir família, que elas, tenham o direito de fazer isso, sem que a gente se sinta ameaçado por ela. Isso trama eu chamaria, provisoriamente de respeito, né, é algo mais radical do que tolerância, que é só deixar lá e eu não vou fazer nada, em prol disso, nem a favor e nem contra. Aí eu acho que essa coisa dos monstros, nos mobiliza a pensar o modo como a gente lida com o diferente, como se a gente não se sente ameaçado, se a gente não quer evitar contato com eles. As redes sociais, elas contribuem muito para isso, no sentido de criar bolhas, algoritmos em que a gente só encontra pessoas do mesmo time, né. Eu já falei para vocês que eu sou tricolor, que eu estou numa fase boa, na minha rede social só dá tricolor. E, é bom por um lado, porque está todo mundo pensando a mesma coisa, né, mas, assim, é ruim porque é pobre também, né, não tem essa diversidade. Agora, obviamente, as pessoas acham que cada vez que encontra diversidade, já gera o conflito, que raios o outro pensa de outro jeito do que eu, mas é isso que é outro. Outro quer dizer outro. Quer dizer, tem outro time, tem outro tempo, tem outras crenças. E eu acho que um dos nós aí da relação educação e democracia é como aprender a lidar com o outro, que não é nada fácil. E os modos que a gente tem usado para lidar com o outro têm sido ou ignorar, ou tolerar, às vezes a perseguir, né, às vezes
excluir. Isso tudo precisa ser repensado, é um dos links que eu acho que tem a ver com os monstros. O outro link, que não tem tanto a ver com os monstros, mas que tem a ver com isso que eu faço, que é filosofia, e que eu acho que tem a ver com o pensamento crítico, mas eu não acho que pensamento crítico seja uma exclusividade da filosofia. Eu acho que eh, ah, todo e qualquer cidadão tem que ter pensamento crítico. O pipoqueiro da esquina tem que ter pensamento crítico. E acho que a educação, em geral, tem que trabalhar nesse sentido para desenvolver isso, desenvolver ampliação de perspectiva e questionamento dos saberes, inclusive os próprios saberes da escola, mas também aceitar que os saberes da escola questionam as coisas que a gente às vezes aprende em casa, ou aprende na igreja, ou aprende na TV, ou aprende através dos coaches. Há uma guerra de saberes e a gente tem que ser capaz de avaliar e escolher bem. Acho que isso é uma questão fundamental. Outro dia, eu não sei se tem alguém aí da área, sei lá, de ciências humanas, de biologia, algo um pouco por aí, mas eu estava conversando com uma pessoa da minha família, que está muito preocupado com as questões ligadas ao do meio ambiente, e eu comentei que eu li recentemente, não sei se vocês viram, que a segunda maior causa de, eh, efeito estufa no planeta, primeiro, obviamente, são os escapamentos de automóvel, a poluição das fábricas, mas a segunda maior causa são os gases expelidos pelas vacas, incrivelmente, que expelem metano. E a questão é que a agropecuária, que não é pop, é uma indústria com muito dinheiro e que tem milhões e milhões de animais reunidos, às vezes, em espaços exíguos, há lugares que tem mais vacas do que pessoas, e é um estudo científico que indica que os gases que essas vacas expelem é o segundo fator que mais contribui para o efeito estufa, logo alteração do clima, logo essas chuvas torrenciais, logo seca e todos esses problemas que está tendo. E essa pessoa ficou muito chocada de ouvir isso e disse algo mais ou menos assim: "Não, a minha convicção é que não tem nada a ver, com as vacas, isso não faz o menor sentido, não quero acreditar nisso", e pronto, acabou. E é muito complicado, né, como que você vai conversar com uma pessoa com esse é o tema de todo professor, né, que tem uma certeza muito arraigada e a gente às vezes traz conhecimento da ciência que quebra um pouco alguma dessas certezas e as pessoas não querem rever as suas perspectivas. Isso não é só para questões morais, questões existenciais, questões de gênero, tem a ver com questões de conhecimento também. Então, eu acho que onde que eu quero chegar, há uma grande co-condicionamento entre educação e democracia. Uma democracia, as pessoas deveriam ter direito à educação pública de qualidade e restrito com salários de professores valorizados, com escolas com infraestrutura, com as pessoas tendo tempo para poder se dedicar à escola, com as meninas que já tiverem filhos poderem ter uma creche para deixar os filhos, para poder ter escola. Tem um monte de problema social que a gente está muito longe, de resolver e vocês sabem, já devem ter tido muito contato com esse tipo de experiência. A própria, acho que foi Débora que acabou de falar de um problema de conexão à internet em função de restrições impostos, pelo tráfico, né. Eh, então, hã, hã, isso tudo, tem que ser levado, isso tudo é importante, mas eu acho que a gente tem que pensar também que a gente tem que contribuir de alguma maneira
para que, bem que para resumir, a gente consiga criar uma sociedade onde existam boas leis, leis que ajudem a criar essa possibilidade de uma sociedade que convive com os diferentes, mas as pessoas elas têm que ser capazes de entender não e poder questionar essas leis também, mas também entender essas leis, porque não adianta nada a gente ter ótimas leis, mas que as pessoas não conseguem, compreender, o sentido delas e acaba vendo essas leis como essa pessoa da minha família que entendeu essa informação sobre as vacas e o efeito estufa como uma coisa absurda. Então a gente pode criar uma lei que é incrível, que respeita a diversidade, das pessoas, mas se as pessoas não elaborarem isso, não construírem um processo de autoconhecimento, essas leis vão sempre aparecer como uma imposição autoritária. E aí posso dar o exemplo também da lei que foi criada no governo do PT, que eu acho que ficou famosa como a Lei da Palmada, que vocês devem conhecer, que é a ideia de que, eh eh, hã, não se justifica castigo físico como uma forma pedagógica, nem nas escolas, nem os pais devem fazer isso. Só que a implementação da lei foi feito muito sem um debate social, coletivo, educacional sobre o tema. Eu escutei de muita gente de que essa lei que eu considero boa, foi uma invasão que o Estado fez no âmbito familiar, porque quem decide como educar os filhos são os pais, e se os pais acharem que devem e podem bater, tudo bem, e fora isso, não é controle, do governo. Então, é um exemplo que eu acho de uma lei boa que não teve um debate, eh, profundo, como deveria ter acontecido, para que as pessoas pensassem sobre as questões, os prós e os contras, e elas mesmas pudessem chegar à conclusão de que era uma boa lei, e não ver como algo que vem de fora e que as restringe, de alguma maneira, as delimita. Então, tudo isso para trazer como discussão algumas ideias do que eu acho que ontem, onde o tema educação e liberdade se conectam e onde o tema monstro, de alguma maneira, se conecta também. Eu trouxe Janela. até aqui. Estão vendo, pessoal? Compartilhamento do PowerPoint? Sim, Tá. sim, tá. Então, queria comentar, é uma espécie de compartilhar uma historinha com vocês e fazer uma espécie de teste. Eu acho que eu não contei isso para vocês, se vocês tiver contado, vocês me lembrem, mas eu, morei na Alemanha há muito tempo e, fazendo meu doutorado, e durante o tempo que eu estava na Alemanha, eu participei de uma rádio que se chama Rádio Dreieckland. Vocês que estudaram alemão sabem que Drei quer dizer 3, Eck quer dizer canto, Land quer dizer terra. Então é a terra dos 3 cantos ou o triângulo. Triângulo alemão, não triângulo mineiro, é a rádio do triângulo. É basicamente o nome dessa rádio, e era uma rádio independente, quer dizer que ela não era comercial, era uma rádio que era comunitária, e que era mantida pelas pessoas e que tinha uma grade de de programação muito diversa. Eh, Tinha uma hora que era feita pelos punks, tinha uma hora pelos metaleiros, tinha uma hora que era feita pela galera da salsa, tinha uma hora de música italiana, tinha uma hora feita pelos gays, tinha uma hora feita pelas lésbicas, tinha uma hora feita pelos africanos, tinha uma hora feita de música feita pelas pessoas que estavam na cadeia, os prisioneiros da cadeia gravavam uma coisa chamada fita cassete, que eu não sei se vocês já ouviram falar, e mandavam lá para a rádio. Essa aqui é a foto da rádio, era não era uma rádio comercial, então era um lugar que era ocupado, assim, era uma rádio legal, não era ilegal, mas não era uma rádio comercial e que tinha essa proposta de uma programação livre. E eu
nesse tempo todo que eu morei lá, eu sempre quis fazer rádio, e eu cheguei lá na rádio e isso aqui é uma foto do microfone, e propus de fazer um programa de música brasileira. Eh, Porque não tinha nessa programação muito plural, nada ligado à música brasileira, e eles falaram: "Não, beleza, vamos aqui fazer um teste". Fiquei uns 6 meses fazendo um teste com eles, e eh, e depois de 6 meses, a gente começou a rolar um programa. Eu fazia um programa todo domingo, de 11 a meio-dia, com música brasileira, entrevistando brasileiros que passavam por lá. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Darcy Ribeiro, ainda vivo, já de cadeira de rodas. Entrevistei Caetano, Chico, galera que passava lá para dar show. Eu fazia entrevista, que tem uma foto minha da época, junto ao microfone, novinho, de cabelo comprido. E isso aqui é uma um print da programação, que isso de 2021, mas que ainda tem esse programa que eu inventei. Isso se chamava Espaço Aberto, e é um programa brasileiro na rádio Dragland. Você vai ouvir notícias sobre o Brasil, dicas culturais, muita música. Tem outras pessoas fazendo o programa lá até hoje. Eh, e aí eu encerro aqui, não sei se eu voltei. Voltei? Então, galera, tudo bem? Vocês pegaram isso aqui, né? A minha pergunta para vocês, como uma espécie de debate, é é o seguinte: nesse tempo que eu estava lá, chegou também, isso foi nos anos 90, um grupo de neonazis. Hã E eles, da mesma maneira que eu, eles pediram para a rádio, para a direção da rádio, para ter, um programa de 1 hora, para difundir as ideias deles, que era de expulsar os estrangeiros, expulsar os africanos, expulsar os judeus, expulsar os gays, expulsar todo mundo que não fosse ariano. E eles disseram para a direção da rádio que, se eles, como é uma rádio que tinha aquela programação tão plural, que eles tinham que abrir espaço para o discurso deles e para a música deles, e que, se eles não fizessem isso, eles seriam autoritários também. Então, a minha pergunta, que eu quero fazer aqui para vocês debate, que é o tema da educação e democracia, é: o que que vocês acham disso? O que que vocês responderiam se vocês fossem a direção de uma rádio que está tentando abrir espaço para minorias, para grupos diferentes, e vem uma minoria, que é a dos neonazis, e reivindica para si, eh 1 hora também para a programação, para defender as músicas e ideários deles, eh, e dizendo que, se você não abrir espaço, você será autoritário e ditatorial e não democrático. O que vocês responderiam para esse grupo, e, e baseado em quê? Com qual argumento? A Diana chamaria a polícia na hora, mas a questão: qual é o argumento que eles podem dizer? Todo mundo está de acordo de que isso é absurdo, dar um espaço de 1 hora? É, galera, o Alex está meio que apontando aí. Isso que eu queria trazer para a discussão, que eu já trouxe, estou tentando, eh, trazer desde o início. As pessoas não podem confundir democracia como liberdade absoluta. E a ideia de democracia é liberdade com responsabilidade, liberdade com limites. Não faz o menor sentido você fazer uma programação em que tem um programa de música africana, depois tem um programa de música, sei lá, judaica, e no meio um cara berrando, dizendo que só os alemães, os alemães não pensam mais isso, os neonazistas, tá? Só os alemães é que são pessoas que têm o direito de viver na Alemanha e tem que expulsar todo mundo. Isso é bizarro, isso não faz o menor sentido, e, obviamente, a, a rádio não aceitou. Então, o que eu estou querendo só para trazer com essa historinha é reforçar essa ideia de que há limites
da democracia, e esses limites são vários. Tem, e eu acho que ela está trazendo também uma boa ensina a intolerância não pode ser tolerada, concordo totalmente com que a Nayana está trazendo, eh, e um dos limites é esse, né, ninguém pode chegar e dizer: "Eu sou o único que merece estar aqui", eh a gente não pode permitir que o ódio contra os diferentes vença e que seja retransmitido, por todas as instâncias. Esse discurso tem que ser controlado, e se não for controlado, ele tem que ser punido, porque uma democracia não se sustenta sem esses limites. Há uma confusão, é onde que eu queria chegar para a nossa discussão, entre, eu falei disso em aula, mas eu quero voltar, o todo e o plural, né? Então, uma ditadura é quando só um fala. Eh, uma democracia é quando vários têm voz, mas quando todos têm voz, isso é caos. Isso não é democracia. E todos, eu estou dizendo, as pessoas que defendem o ódio, a perseguição e querem impedir que pessoas de outros cultos pratiquem esse outro culto, né, essa coisa meio hegemônica. Mas o problema, galera, é que nesse modo democracia em que vários têm voz, a gente nunca sabe quantos têm voz. A gente, às vezes, tem que repensar os nossos critérios. É um pouco o que eu queria comentar com vocês. Então, obviamente, já tem algumas religiões que, mesmo fora do cristianismo, já são reconhecidas, mas volta e meia aparece alguma religião que a gente não conhecia antes, e a gente tem que se perguntar se ela pode ou não. Não está sacrificando crianças, não está fazendo fogueira com dinheiro, não sei o quê, é possível reconhecer, a gente vai ter que pensar e conhecer e debater o tema. Então, mas não pode dizer que tudo pode. Ah, na minha religião aqui a gente faz sacrifício para criança. Não, não dá para ser assim. Não pode todo tipo de religião. Não sei se existe alguma assim, mas mas pode mais de uma. E sempre que aparecer uma nova, como por exemplo apareceu a cientologia, que é uma religião relativamente nova, galera. Não sei se vocês já ouviram falar que o Tom Cruise, aquele ator do Missão Impossível, é um grande defensor. É uma religião que eu acho que só tem uns 50 anos. E, fica a pergunta, ela pode também? Então, não sei se eu comentei aqui com vocês, mas quando eu morei lá na Alemanha, a Cientologia queria construir uma igreja enorme em Berlim, um templo gigantesco, e, alguns políticos foram contra, mas os argumentos que eles usaram para ser contra poderia se aplicar a toda e qualquer religião. E aí a pergunta, por que a Scientologia não pode? Só porque é nova? Não, eu não sei também, eu não conheço bem, eu só acho assim, nessa coisa da democracia, não pode só uma, isso seria ditadura, mas não pode também todas, cada um faz se quiser. Pode mais do que uma. Quais? A gente vai ter que debater, galera, dá trabalho, e para isso educação é fundamental. A gente tem que conhecer as propostas, a gente não pode condenar previamente, mas também não pode liberar previamente como se não tivesse regra nenhuma. E é totalmente possível que apareça uma religião como a Cientologia, que eu acho que só tem 50 anos, mas que já tem no mundo inteiro e que já está conquistando um certo conhecimento. E não precisa nem ser nova para ter problemas de reconhecimento. Então, eu me lembro que eu acho que eu comentei com vocês, ou em alguma aula, não sei, que o governo do estado, em algum momento, abriu eh a possibilidade de concurso para ensino religioso. Não sei se vocês já ouviram falar disso, e eles fizeram um catálogo lá das religiões em que as pessoas poderiam se candidatar para ensinar. E eu tenho uma super amiga que ela é monge taoísta. O taoísmo, vou escrever aqui, é uma religião mais antiga do que o cristianismo. É tão antiga quanto o judaísmo, deve ter quase 5.000 anos. E ela foi lá se inscrever,
e o taoísmo não estava na lista, das religiões previstas para o concurso. Então, ela foi excluída, porque não estava ali na lista das religiões conhecidas. Mas não é porque ela era super nova, é porque era uma religião tão antiga que a galera nem sabia que ainda existia. Tudo isso que eu quero entrar nessa discussão da religião, mas é só vamos dar um exemplo de como a questão da democracia tem a ver com a a defesa do plural, mas o plural é algo instável, a gente nunca sabe até onde ele vai ou não, ele exige constante, debate, constante pensamento crítico, mas a gente tem que se educar para evitar que assuma a autoridade, imponha o seu modo de existir para todos, mesmo que esse um seja a maioria, né. A gente vive num país de maioria cristã, as outras religiões são, colocadas em segundo plano, mas existem países onde a religião cristã é a minoria, e a religião principal, eu não sei qual é, a muçulmana, e os cristãos têm dificuldade de se impor, e nos 2 casos é ruim, é a ideia de tentar, conviver, mas também não dá para ser essa coisa do tudo pode. A Andréia está perguntando, eu não entendi bem a sua pergunta, Andréia, de como ultrapassar as leis, ninguém está falando de ultrapassar as leis, a gente está falando de pensar boas leis. É isso que eu estou tentando enfatizar. Como a gente pode debater para construir leis que são boas para a sociedade e que sejam capazes de garantir essa diversidade. É que nem toda lei é boa. Às vezes são leis que estão defendendo apenas um interesse específico, de um grupo específico. Para que existam leis boas que defendam essa pluralidade, a pluralidade eu acho que é o conceito fundamental da democracia, a gente precisa da educação para entender as leis e para participar da discussão delas. Quando vocês forem ver o vídeo do, do debate, finalmente, vocês vão ver que o Robert, que é o menino da filosofia, que fez a fala inicial e que fez filosofia, educação e direito, ele acabou defendendo lá no final a importância da gente ter todo mundo um conhecimento jurídico básico. Obviamente, todo mundo tem que ter um conhecimento matemático básico, todo mundo um conhecimento médico básico, mas a ideia por que um conhecimento jurídico? Porque muito desses debates que acontecem, em torno das leis e em torno da defesa dos direitos, muitas vezes acontece numa linguagem técnica, numa terminologia que é inacessível, e as pessoas acabam se sentindo excluídas, muitas vezes elas nem entendem o que está acontecendo. Muitas das reformas feitas recentemente, principalmente as reformas da Previdência, elas foi feitas sem que as pessoas entendessem completamente do que estava sendo reformado, e anos depois meio que se surpreende, descobrindo que já não pode se aposentar, ou que já não tem mais direito a isso, ou aquilo. Então é algo que é uma tarefa da gente que é conectado com a educação, também enfrentar essas questões. Então, a ideia, André, não é ultrapassar as leis, mas como botaria a pergunta: como, educar? Vou escrever aqui, as crianças, pensando nas crianças, né, para que elas se tornem cidadãs de uma sociedade em que as leis sejam justas. É isso que é a tarefa de educação e sociedade. Só que para isso, quer dizer, essas leis não estão prontas, elas não têm que ser feitas por um grupo, por uma elite, elas têm que ser construídas coletivamente, e os cidadãos têm que participar disso, mas não é só participar em termos de quantidade. Esse conceito de democracia está muito envolvido essa ideia da maioria, né? É uma participação também com qualidade, no sentido de compreender o que está rolando, as questões envolvidas, as diferentes
perspectivas e construir leis e se manter aberto para reconstruí-las, né? Não olhar para as leis como se elas fossem verdades eternas e imutáveis. A gente vai fazendo e vai tentando melhorar. Esse é mais ou menos o recado que eu queria dar, galera. Tudo bem? Alguém quer trazer mais alguma coisa? O nosso tempo, a gente já está meio acabando. Eh, Oi? I'm giving you a Oi. choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. The material force of ideology makes me not see what I'm effectively eating. It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point, we are within ideology. They Live from 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing, a pure subject deprived of all substantial content, a homeless worker in LA who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird. That these glasses function like critique of ideology glasses. They allow you to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you have your holiday of a lifetime, and when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told, in a post-ideological society. We are interpellated, that is to say, addressed by social authority, not as subjects who should do their duty, sacrifice themselves, but subjects of pleasures. Realize your true potential, be yourself, lead a satisfying life. When you put the glasses on, you see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. The explanation for the existence of this strange ideology glasses is the standard story of the invasion of the body snatchers. Humanity is already under the control of aliens. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. According to our common sense, we think that ideology is something
blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. This precisely, and here the pessimism of the film, of They Live, is well justified. This precisely is the ultimate illusion. Ideology is not simply imposed on ourselves. Ideology is our spontaneous relationship to our social world, how we perceive its meaning, and so on and so on. We, in a way, enjoy our ideology. All right. To step out of ideology, it hurts. It's a painful experience. You must force yourself to do it. This is rendered in a wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. Come on. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes 8-9 minutes. Put on the glasses. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions. This is a paradox we have to accept. The glasses! Oh! Put them on! The extreme violence of liberation. You must be forced to be free. If you trust simply your spontaneous sense of well-being or whatever, you will never get free. What? Freedom hurts. Agora foi, né, galera? Desligar os microfones. Então, isso aí é só um trechinho de um documentário realizado pelo Slavoj Žižek, filósofo pop, que ainda está vivo, esloveno, e é um comentário sobre o cinema e sobre questões ideológicas. Mas esse primeira cena eu acho incrível, porque eu acho que tem a ver com o nosso trabalho de professor, eu penso também no meu trabalho de filósofo, que é despertar pensamento crítico. Então ele comenta esse filme que eu acho que tem no Netflix, se vocês quiserem, chama They Live, Eles Vivem. É um filme de ficção científica, meio são extraterrestres que dominam os seres humanos, mas basicamente tem essa história do cara achar uns óculos em que ele vê as coisas tais como elas são. Ela vê que na propaganda que o dinheiro é só um papel, que a gente trata como se fosse um deus, e que a propaganda de ir para as férias, na verdade, é para você obedecer e não questionar nada, né? Trabalhar, descansar, se divertir, uma série de coisas. Mas a cena principal é essa, do cara que pegou esses óculos e começa a ver as coisas como elas são, ele começa a ver quem é alienígena e quem não é também. Isso é uma coisa importante no filme. Mas aí é melhor vocês verem. Mas a cena em que ele tenta mostrar para o amigo dele, o amigo não quer ver. E eles têm que sair, eu até botei o título desse trecho de vídeo de Pedagogia da Porrada, porque o cara tem que dar uma surra no cara para forçar o cara a experimentar o órgão. O cara não quer experimentar, ele não quer ver o mundo de outra maneira, ele está contente do modo como ele vê as coisas, com as coisas organizadas, a certeza, tudo essa história que a gente está trazendo da educação, espírito crítico, outras perspectivas, isso é a peste. Você está lá no seu mundo calmo, estruturado de certeza, e de repente você começa a ficar em dúvida. Poxa, pode ser que tenha outras perspectivas, pode ser que seja diferente do que eu sempre acreditei, do que sempre ensinaram para mim, pode ser que tenha outras maneiras de ver do que não a minha. Isso desestrutura. E é o que o Gigi comenta, tem algo meio de violento nesse processo de autoconhecimento e de libertação dessas verdades que nos foram muitas vezes impostas
numa lavagem cerebral pelas mídias e, enfim, por tudo porque a gente já foi exposto na cultura. É um processo doloroso, exatamente. As pessoas não querem também, então é meio difícil. Como que você vai fazer algo que as pessoas nem querem? É um tema que me intriga muito. Eu estou sempre preocupado como propiciar essa oportunidade para as pessoas reverem os seus conceitos, mas de um modo que não seja doloroso, porque dói. Diana, eu estou fazendo o caminho da filosofia pop e da pedagogia pop, que é tentar misturar com coisas de humor, tentar pegar com cenas de filmes, com letras de rock, para ver se desse jeito meio filtrado as pessoas iniciem esse processo, que não vai ter jeito, vai ser doloroso, mas ser um pouco menos doloroso. Mas a minha ideia é que todo professor deveria se colocar essa pergunta de como fazer isso, não importa se ele está dando aula de matemática, biologia, não precisa ser filosofia e sociologia. O espírito de pensamento crítico tem que vir acompanhado de todos os conteúdos. Mas como trazer isso para pessoas que não só estão muito endurecidas por uma sociedade muito violenta, muito desigual, muito injusta, mas que o que é pior de tudo, se acostumaram a isso, né? Então eu acho que é, é a pergunta que o Alex está vendo, se elas não querem, já estão convencidas, provavelmente elas estão, né, habituadas com aquilo. O hábito é uma coisa terrível. Os filósofos definem o hábito como segunda natureza, né? Como se, mesmo jeito que a gente tem 5 dedos na mão, é uma coisa do corpo, o hábito é uma coisa que a gente bem incorpora, e depois que incorporou é muito difícil de mudar. É, mas o que eu queria dizer, eu estou encontrando esse caminho, que não é uma metodologia, é um caminho que eu acho que é legal, de fazer essas misturas com cultura pop e elementos da vida do cotidiano, mas eu acho que todo professor, vocês, futuros professores, deveriam fazer essa pergunta e encontrar caminhos, vocês mesmos, caminhos de vocês, para tentar dar conta dessa tarefa que não é fácil. E, e isso é um dos desafios maiores para se construir uma sociedade democrática e justa. Pois é, provavelmente não, Sid Clare. É por isso que o sistema tenta evitar, né, o questionamento e tenta capturar, né, com as distrações e com entretenimento, né, então eles são permitidos a fazer coisas que não devem, na sexta-feira de noite, lá na boate, lá no baile, né, ali eles têm 2, 3 horas e que ninguém está olhando o que eles vão fazer, mas desde que segunda-feira eles voltem a produzir e serem úteis para o sistema. Então, isso tudo é muito complexo, e eu não estou pregando aqui o caos, a revolução, mas a gente tem que, de vez em quando, parar para rever um pouco esses modelos e pensar se não podia ser de outros modos, né? É isso. Isso aí, André. Beleza, galera? Pegaram? A cobrança é muito desigual, a sociedade é desigual, as oportunidades são desiguais. Eh, a gente está em uma série de impasses. Mas eu também acredito, para não dizer que lá no final do debate, quando vocês foram ver, perguntar se não tem alguma notícia boa. E olha o barulho aí de novo. E as pessoas não conseguiram dar nenhuma notícia boa no debate, depois de um monte de questões e discussões. Eu gosto de citar o Woody Allen, que já foi cancelado, mas ele fala: eu não posso terminar esse debate com uma notícia boa, mas eu posso dar duas notícias ruins para vocês, e que nem o menos com menos faz mais, talvez duas notícias ruins vocês consigam transformar em uma coisa boa. E o que eu queria dizer é que eu acho que se tem alguma possibilidade de futuro, é via educação. Tá um microfone aberto aí, galera. Da Maria das Dores. Pronto, fechou. Se
for possível construir uma sociedade democrática mais justa, é via educação. Então, a gente está no lugar que é o mais importante da sociedade, independente de ter pouco salário, ser desvalorizado simbolicamente, de não ter infraestrutura, mas é a área mais importante da sociedade, sem sombra de dúvida. E é aqui que as mudanças podem ser geminadas. Depende um pouco da gente também. Beleza? Algum comentário, observação, crítica, protestos? Podemos parar por aqui. Vão ver o vídeo, né, do debate. Você já não teve lista de presença? Não vi? Vamos ver o vídeo do debate e depois revejam o vídeo dessa nossa conversa aqui e se preparem para fazer o relatório final. O vídeo do debate está muito bom, está muito interessante. Acho que seria legal vocês verem, né?